Mercado de criptomoeda derretendo. Tem moedas que caíram 99%. E aí, será que é o fim da criptomoeda? O que vai acontecer? O que a gente espera para o futuro? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos nessa! Bom, galera, sem enrolação, hoje o negócio está bruto, o sistema está crítico. Para alguns, nós vamos falar sobre isso nessa aula prática, uma aula muito prática sobre análise de mercado. Então, se você quer aprender a analisar o mercado, fica com a gente até o final da aula. Primeiramente, vamos ver aqui o volume de negociação do Bitcoin. Eu estou aqui no par real, BTC BRL. Fica mais fácil para você que é novo no mercado conseguir assimilar aí o preço, o movimento, enfim. Então, hoje nós vamos analisar no par Bitcoin BRL. E olha o volume de negociação desses últimos dias. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Olha a diferença, olha o tamanho dessas barras do volume e olha o tamanho de todas as demais barras que estão aqui. Ó. Desde o dia 8 de dezembro, que é esse período aqui, dia 5 de dezembro, que é esse período aqui que eu estou pegando, ó, não houve um volume de negociação tão alto de Bitcoin como nos últimos 4 dias. E desses últimos 4 dias, 3 deles foram de queda, foram volumes de negociação onde prevaleceu a venda do Bitcoin. Por que é importante você entender como funciona o volume financeiro, o volume que é ali negociado? Primeiro, o volume, só para você entender a importância dele, ele mostra o que está acontecendo ali no mercado na hora. O volume está ligado diretamente com o que está acontecendo no momento no mercado. E aqui a gente consegue ver as duas barras. As barras vermelhas está prevalecendo o volume de venda. Então, aquele dinheiro que está rodando ali na negociação, a maior parte é vendendo Bitcoin. No caso aqui a gente está analisando o gráfico do Bitcoin. As barras verdes quer dizer que aquela grana que está rolando ali na negociação, a maior parte está comprando. Então a gente vê aqui, ó, uma barra muito alta do volume de venda. Então a galera está negociando, vendendo Bitcoin. No dia seguinte, que foi o dia, deixa eu ver aqui, dia 10, foi uma barra alta também, mas foi de compra, só que aí são aquelas ciladas do mercado, os repiques. E hoje e ontem, barras também muito altas de venda. Só para você ter ideia da quantidade de gente que está vendendo Bitcoin, só para você ter ideia do que eu estou te falando, essa linha branca que está aqui é uma média móvel de 20 períodos. Mas, Elias, que parada é essa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o TradingView, o próprio sistema, calcula durante os últimos 20 dias, os 20 períodos, qual foi o volume médio de negociação. Então, qual é a grana? Quando a gente fala volume, a gente está falando volume financeiro, então o volume de negociações. Então, o próprio sistema do TradingView, ele calcula qual foi a média de volume financeiro dos últimos 20 dias e traça essa linha na média, uma média móvel de 20 períodos. E se você não sabe o que é uma média móvel, não entende nada disso, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o que é e como configurar várias médias móveis numa análise gráfica. Então dá uma olhadinha nesse vídeo que está aí no card, vou deixar na descrição dessa aula também o link para você aprender a utilizar as médias móveis, que são indicadores poderosos para uma análise gráfica. Então, você já conseguiu entender que essa linha branca é uma média móvel e que ela calcula, no caso do volume financeiro, o volume médio dos últimos 20 dias, as 20 barras. E para você ver que o volume de negociação de ontem e de hoje, já te expliquei que as barras vermelhas são, vamos ver se está ligado na aula, é isso aí, são de vendas, beleza. Então, o volume de venda de Bitcoin no par BRL, hoje e ontem, está muito acima da média. São barras de volume altíssima.
E aí, vamos dar uma olhadinha nos candles, para a gente saber como é que está aqui os candles, para a gente ver o movimento do preço direitinho. Deixa eu puxar o gráfico um pouco aqui para baixo, para a gente conseguir visualizar bem os candles e o movimento do preço. Deixa eu dar uma olhada, olha só, cara. Então, eu desenhei aqui no gráfico duas regiões de suporte. O que aconteceu? O preço veio caindo e rompeu para baixo. Essa primeira região de suporte aqui, que está ali entre 155 e 144 mil, foi a primeira região de suporte, o preço rompeu para baixo. E eu coloquei uma outra região de suporte também. Essas regiões já foram testadas e geralmente quando o preço bateu aqui, voltou a subir. E eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho, deixa eu só finalizar esse raciocínio. Segunda região de suporte, entre 130 e 115 mil reais. Mas, Elias, será que o preço chega lá? Há essa possibilidade. Mesmo com esse candle aqui mostrando ser um candle de reversão de tendência, esse candle aqui mostra que o mercado está reagindo, e o que eu vou te mostrar também de notícias dá uma ideia disso também, mas você precisa entender que é possível o preço do Bitcoin testar os dois suportes. O primeiro já até rompeu, considerado falso rompimento porque voltou para dentro dele. Mas o segundo nível, essa segunda faixa aqui de suporte, pode ser testada pelo Bitcoin. E por que eu configurei aqui no gráfico essas duas regiões de suporte? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui o preço testou e subiu. Aqui o preço testou e subiu. E olha o que está acontecendo justamente agora, o preço testando e subindo. E mais um pouco atrás, a gente vê aqui, ó, que o preço também vinha numa alta, teve uma correção. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível para você essa última parte aqui que eu marquei no gráfico. Então, ó, nessa região aqui, ó, deixa eu circular aqui para você de novo, essa região aqui, ó, a gente vê que o preço vinha aqui embaixo de uma alta com correções, subiu, e nessa região aqui o preço teve uma correção, mas o mercado reagiu, o preço voltou a subir e aí teve novos níveis de máximas. Então, exatamente por isso que eu configurei essas duas regiões de suporte aqui no gráfico. Regiões que o preço do Bitcoin pode sim chegar e você tem que estar esperto. E a gente vai ver algumas notícias, eu vou te dar algumas dicas do que fazer nesses momentos, porque é um momento caótico para muita gente, um momento desesperador. Tem gente que está desesperado, vendo moeda derreter aí 99%, como aconteceu com a Terra Luna, 99%. O meu último vídeo aqui do canal, você que acompanha aqui o conteúdo do canal, eu falei sobre 7 criptomoedas que eu estava observando, dentre elas Terra Luna. Te expliquei que você deve aguardar o preço, testar o suporte e voltar a subir, não apenas comprar quando o preço estiver se aproximando do suporte ou quando o preço romper para baixo o suporte. Passei uma estratégia de negociação nessa aula que eu fiz do último vídeo, na última aula aqui do canal, e você vê que o que a gente falou aconteceu, porque com esse colapso no mercado, todos os suportes que nós tínhamos marcados no gráfico foram rompidos. Eu vou mostrar isso para você. Você quer ver só? A gente começando aqui com o Bitcoin USDT. Deixa eu botar só o gráfico do Bitcoin aqui, para não ficar muita informação para você. Então, Bitcoin USDT rompeu o suporte. Ethereum, falei de Ethereum também. Vamos dar uma olhadinha. O Ethereum, vou tirar aqui o volume, rompeu o suporte também. Então, o que eu expliquei para você na última aula, aconteceu. Que o preço pode sim, a depender do volume de venda, a depender do sentimento do mercado, o preço pode sim romper os suportes, por mais fortes que sejam esses suportes. Foi o que aconteceu aí nesses dias de desesperos. BNB rompeu o suporte também. E assim aconteceu com todas aquelas 7 criptos que eu mostrei para você.
na última aula. Você aconselho que você dê uma olhada nessa última aula, porque lá eu mostrei os níveis possíveis de suporte, caso o preço rompesse para baixo esse suporte. Agora, a gente vai dar uma saída daqui do gráfico do Bitcoin. Já te mostrei aqui os níveis de suporte, o que já aconteceu, o que pode acontecer, que esse candle aqui de hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está sinalizando um candle de reversão de tendência, mas eu quero que você aprenda o que você precisa fazer nesses momentos. Então não é só você ver o gráfico, ver um vídeo, você precisa aprender como agir antes de acontecer o que está acontecendo no mercado, quando acontecer o que está acontecendo e depois que isso passar. Você precisa saber como agir. Então essa aula é uma aula mesmo prática do que você tem que fazer. Vou te falar o que eu estou fazendo também nesse momento caótico do mercado. Então vamos para algumas notícias para você poder entender o que eu vou te explicar na aula de hoje. Vamos começar com essa notícia aqui, ó. Entende isso aqui, que isso aqui é muito importante. Baleias de Ether se agitam e transações atingem o ponto mais alto desde janeiro. E aqui nessa matéria do Cointelegraph, eles explicam sobre o nível de negociação, a quantidade de baleias que se movimentaram, e vai explicando que é um nível de negociação muito alto, que desde janeiro não acontecia. E aí, o que isso tem a ver com o preço das criptomoedas, do Ethereum e das demais criptomoedas? Sendo o Ethereum uma das principais, a segunda principal cripto do mercado. O que acontece? Conforme um número considerável de baleias, e aqui, ó, só para você ter noção do que é chamado baleia, são carteiras que têm entre 1 milhão e 10 milhões de dólares em Ether. Então, se a sua carteira tem 1 milhão de dólares para cima em Ether, parabéns, você é uma baleia do mercado. O que acontece? Ó? Quando uma quantidade considerável de carteiras assim começam a vender a criptomoeda, isso vai empurrar o preço para baixo, sem dúvida, porque a quantidade de vendas é uma quantidade enorme. Só que uma baleia, ela vende para recomprar mais barato. E aqui na reportagem fala justamente sobre isso, que o movimento das baleias não foi só de venda, foi de venda e compra. Ou seja, eles estão vendendo, já alcançaram aí lucros extraordinários, estão vendo que o mercado está derretendo e agora estão vendendo para recomprar mais barato. Aí você para pensar, poxa, se uma pessoa que tem 1 milhão de dólares em uma carteira só de Ethereum está vendendo nesse momento que o preço está derretendo e recomprando mais barato, não é de você parar para pensar no que está acontecendo? Porque se o mercado de fato de verdade fosse acabar, essas pessoas venderiam tudo, elas não venderiam uma parte, elas não venderiam para recomprar mais barato. Você imagina, uma pessoa vende 1 milhão de dólares em Ethereum e consegue comprar mais moedas do que o que ele tinha antes em poucas horas ou dentro do mesmo dia. Um exemplo, vou te dar um exemplo para ficar mais fácil para você entender. A pessoa tem 100 Ethereums e vende os 100 Ethereums. Tem um valor agora em dólar, ou em euro, ou em reais, enfim, no par que ela estava negociando. E com esse mesmo valor, daqui a 1 hora, daqui a 2 ou um dia, ela consegue comprar 120 Ethereums. Olha só. Então, o que as baleias estão fazendo? Estão enchendo a carteira novamente. Aí vamos ver uma outra notícia, que essa daqui é ainda mais interessante e não fala apenas de uma cripto, mas fala em si de todo o mercado de criptomoeda. Olha que parada isso aqui, ó. Deixa eu traduzir aqui para o português para a gente entender. O financiamento global de blockchain atinge um recorde de 9 bilhões de dólares, crescendo pelo 7º trimestre consecutivo. E o que isso quer dizer, Elias? Que parada é essa? Os investimentos, os fundos de investimento de risco, existem empresas que são gigantescas no mundo, isso você já sabe.
Existem fundos de investimento que são gigantescos. E esses fundos de investimentos, eles têm uma grana é chamado um capital de risco, onde eles investem em mercados que são mais arriscados, mais voláteis, como a criptoeconomia, é um mercado relativamente novo, é um mercado de risco, você precisa aprender como funciona esse mercado antes de investir a sua grana para você não ter prejuízo, como muita gente tem, como eu já tive lá no início, já caí em pirâmide, já perdi em negociações de criptomoeda porque não entendia nada. Então, a maior falha, o maior erro que você que está assistindo essa aula pode cometer é começar no mercado de criptomoedas sem entender como funciona. É como você querer dirigir um carro sem saber dirigir, pilotar um avião sem saber pilotar. O que vai acontecer? Uma tragédia. Se acontecer alguma coisa boa, é sorte. Foi a exceção, não é a regra. Se acontecer algo de bom, é exceção. Então, a gente vê pessoas que não entendem nada no mercado entrar e lucrar, acontece isso, mas são exceções, não é regra. Porque se você não entende o que você está fazendo, você vai perder dinheiro. Isso é um fato, principalmente no mercado tão volátil como a criptoeconomia. E aí, olha que coisa interessante. Pelo 7º trimestre seguido, essa barra aqui de investimento dos fundos de capital de risco vem aumentando. Então, olha que parada doida. O mercado está derretendo e as grandes empresas, os grandes fundos de investimento continuam aplicando cada vez mais uma grana pesada na criptoeconomia, nas fintechs que são relacionadas a criptomoedas. As baleias de Ethereum, desde janeiro, não se movimentam tanto como estão se movimentando agora, vendendo e recomprando mais barato. E talvez você está assistindo essa aula achando que o mercado vai se destruir. Então, o que eu vou te mostrar agora, o que eu vou te ensinar agora, é como você deve agir no mercado de criptomoedas. Antes de você comprar, depois que você compra e em momentos extremos como esse que a gente está vendo agora. Vou te dar um passo a passo do que eu faço, do que eu oriento os meus alunos, o que tem que fazer nesses momentos. Antes de comprar, depois que compra e em momentos extremos. Dá uma olhadinha nisso aqui. Ó. Primeiro ponto é antes de você comprar uma criptomoeda. Antes de você se posicionar no mercado, antes de você assumir uma posição, o que é preciso você fazer? Se tiver papel e caneta, anota. Faz o seguinte, ó. Eu vou deixar esse slide até para te ajudar. Eu vou deixar o slide dessa aula lá no grupo no Telegram. Então, se você ainda não entrou no meu grupo gratuito do Telegram, onde eu compartilho o conteúdo, vai lá. O link está na descrição dessa aula. Clica no link. É gratuito, você não paga nada. E você vai acessar o nosso grupo lá do Telegram. Vai estar esse slide lá para te ajudar, para você não esquecer, porque isso daqui é fundamental. Isso é o que eu faço, ensino aos meus alunos a fazerem, porque isso é muito importante. Então, antes de comprar, você deve buscar projetos com bons fundamentos. E o que vem a ser bons fundamentos? Para ser bem simples, para ficar fácil para você entender. Para que essa moeda serve? O que essa moeda vai fazer? Em que vai ser utilizado ou utilizada essa moeda? Esse projeto ele está visando resolver que problema? Está visando resolver um problema do mercado de criptomoedas? Está visando resolver um problema externo à criptoeconomia? O que vai resolver? Porque só faz sentido você aplicar a sua grana e às vezes tem gente que aplica muito dinheiro indiscriminadamente. Pega tudo que tem e investe sem saber de fato e de verdade qual o risco que está correndo. E o mercado é um mercado de risco, você precisa entender isso. Fique claro isso na sua cabeça. Então, o que acontece? Ó? Você precisa entender para que serve. Só faz sentido você investir em alguma coisa que tem alguma utilidade. Para que você vai investir a sua grana em algo que não serve para nada? Aí vem as questões das meme coins. Meme coin dá dinheiro? Dá. Eu negocio meme coin? Negocio. Eu tenho em carteira? Não tenho um centavo em meme coin na minha carteira.
Meme coin eu sempre utilizo para um day trade, principalmente para o scalp trade. Eu não invisto a longo prazo em meme coin. Por um simples motivo, é fácil de você entender, porque eu não gosto, não, eu gosto. Mas o que é engraçado hoje não é engraçado amanhã. Então aquela meme coin que hoje tá badalada, tá bombando, tá num hype muito massa, amanhã pode não tá. E aí? Derrete e derrete seu dinheiro junto. Então é importante você entender isso. Tem gente que fica milionário com meme coin? Tem gente que fica assim, é regra? Não, são as exceções do mercado. Porque se você for observar a quantidade de gente que perde dinheiro para a quantidade de gente que ganha dinheiro, a grande maioria está presa agora em uma negociação fracassada. Porque não sabe isso aqui que eu estou te ensinando. Então presta bastante atenção para você entender. Busca projetos com bons fundamentos. Busca projetos com bons investidores. E isso daqui são passos para você diminuir o seu risco, porque o mercado continua sendo um mercado de risco. Então você precisa fazer o máximo possível para diminuir o seu risco. Buscar projetos com bons investidores é um passo. E aí você consegue ver que algumas criptomoedas são negociadas em formas de ETF na Bolsa de Valores. Algumas criptomoedas fazem parte de um portfólio de um fundo de investimento gigantesco, mas aí é uma parada que eu sempre falo e você precisa estar atento nessa jogada. O que acontece? Esses fundos de investimentos que investem em criptomoeda, eles têm um capital de risco. Eles não pegam a grana deles todas. Eles têm um valor separado chamado de capital de risco, que é uma grana que eles investem, fazem investimentos mais arriscados. E se perderem tudo, aquela grana ali, é para correr esse risco. Aí você pega o leite do seu filho, como o nosso amigo lá de Portugal falou nos comentários de uma das aulas, pega o dinheiro do pão também e joga no mercado. O mercado derrete, seu filho vai chorar com fome e sua mulher vai meter-lhe a vassoura na sua cabeça para você parar de doideira. Então, separa uma grana para você investir em cripto. Não mexe em todo o seu dinheiro. Separa uma grana que crie o seu capital de risco. Essa é a jogada. Crie o seu capital de risco. Crie o seu fundo de investimento, o seu capital de risco, do seu salário, da grana que você tem. Separa uma parte pequena para você poder investir no mercado. Uma outra coisa também que é importantíssima é você buscar projetos que tenham casos de uso. E isso aí é fácil de você identificar no mercado. Vai lá no CoinMarketCap, lá tem tudo detalhadozinho ali. Você consegue ir no site oficial do projeto, você consegue ir no white paper do projeto, você consegue visualizar todas essas informações, estão de maneiras bem acessível. Só é você ter um interesse a mais de ir lá buscar. Fechou? Beleza. Qual é o segundo passo? Depois que você compra. Então, entre não comprar e comprar, vem a análise gráfica. Um detalhe, né? Você precisa saber ali do movimento do preço para você não comprar num topo, né? Mas aqui é mais um lado fundamentalista, para você não colocar a sua grana em qualquer cripto e aí ver o seu dinheiro sumir. Então, depois que você fez aquelas análises, depois que você fez uma análise gráfica, você tomou a decisão de entrar no mercado, se posicionar, comprar. Beleza. O que você vai fazer aqui, ó? Primeiro, você vai acompanhar as informações sobre o projeto. Você entrou em uma moeda, você entrou em um projeto, você vai acompanhar as notícias daqueles projetos. Então, ali tem as redes sociais, lá no CoinMarketCap você consegue ver as comunidades que o projeto tem, o que as pessoas estão falando, as notícias que os desenvolvedores do projeto passam, está lá no Discord. São notícias que estão lá acessível para todo mundo. Você pode e você deve acompanhar. Por quê? Porque a sua grana está investida ali. Quando você compra uma criptomoeda, você está comprando os desenvolvedores, você está comprando os investidores, você está comprando o projeto, você está comprando a ideia, você está comprando tudo que faz parte daquela cripto. Se você não acompanha e os investidores, os desenvolvedores,
começam a sair da moeda, começam a falar mal do projeto. Você só vai perceber isso quando o seu bolso doer e você vê que a sua grana derreteu. Então, para você não correr esse risco ou diminuir esse risco, acompanhe a informação do projeto, as atualizações, tudo que está sendo feito. Aí você vai lá, cria uma conta no Twitter, passa a seguir o projeto no Twitter, se inscreve lá no Discord, passa a seguir o projeto no Discord, que você vai estar ligado nessas informações. Tem os grupos no Telegram, tem vários canais de informação aos projetos. Uma outra coisa que é importantíssima é você acompanhar o movimento do preço. Por quê? Porque muitas serão as vezes que o projeto em si não vai ter nenhum problema, não vai ter nada de errado. Eles vão estar cumprindo ali o roadmap deles direitinho, vão estar cumprindo com tudo que prometeram, trabalhando para desenvolver ali o ecossistema. Só que o mercado vai ter esses movimentos bruscos como o que está tendo agora. Então, é importante a gente entender o seguinte, ó, o mercado de criptomoeda está caindo, mas o valor do projeto está caindo ou permaneceu o mesmo? Aí a gente tem exemplos. O mercado despencou e o valor de Terra Luna despencou junto. O projeto entrou em colapso. Então, aí é uma situação. Agora, o mercado está caindo, o preço do Bitcoin, Ethereum, está tudo derretendo, Solana e por aí vai. Mas os projetos continuam o mesmo. O valor do projeto continua o mesmo. Então, isso significa que quando o mercado se recuperar, aquele projeto, que o valor dele continuou o mesmo, o preço caiu, mas o valor, os desenvolvedores, os investimentos, é mais ou menos a notícia do Ethereum que eu te mostrei. Que as baleias estão vendendo e recomprando mais barato. Por quê? Porque o valor do Ethereum, do projeto, de todo o ecossistema do Ethereum, continua o mesmo. O ecossistema do Ethereum não vai morrer com essa queda do mercado. Então, as pessoas estão tendo uma chance de ouro. Você está podendo comprar cripto agora, não digo agora, mas faça a sua análise e tome a sua melhor decisão. Vamos mudar a fala. Eu estou podendo comprar criptomoeda agora 60, 70, 80% mais barato do que eu compraria há alguns meses atrás. Então, o mercado entrou num ciclo de baixa, estamos acompanhando o preço e estou fazendo entradas fracionadas, comprando mais barato para quando o mercado se recuperar, porque vai se recuperar, a gente ter aí uma lucratividade muito boa. E aí, ó, a terceira coisa que eu quero falar para você é em momentos extremos, momentos como esse, o que a gente precisa fazer? Então, primeira coisa, entender o que está acontecendo antes de agir. E isso aqui eu estou falando tanto numa alta como numa baixa. Você precisa ser rápido, porque não dá para você levar um mês entendendo o que vai acontecer. O mercado é muito rápido, então o mercado é muito ágil. Você precisa entender rápido o que está acontecendo. E a gente vê que essa queda, esse movimento de queda do mercado aí, começou com acontecimentos externos, acontecimento a nível global. São coisas macros, não são coisas micros do mercado. São acontecimentos que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, veio uma pandemia, depois veio uma guerra. E, consequência dessa pandemia, veio os juros, veio a inflação a nível mundial e veio as medidas dos governos, como o governo americano anunciou essa semana, os juros, e aí colapsa tudo. Então, o que está acontecendo dentro do mercado de criptomoedas não é propriamente por causa do mercado de cripto, mas é por causa do mundo inteiro. Você precisa entender o que está acontecendo antes de agir. Porque senão você perde excelentes oportunidades, tanto de vender numa alta e recomprar mais barato, como de você comprar mais barato numa baixa, que é o que está acontecendo exatamente agora. Segunda coisa é você ter um caixa rápido. Então, vamos lá, números para ficar mais fácil. Vamos supor que você separou aí na sua
seu fundo de investimento de risco, você separou R$1.000 aí. Então você tem 1.000 conto para investir em cripto. Não investe os 1.000 de vez. Investe uma parte, investe 500, investe 700 em entradas fracionadas. Isso eu já falei aqui em várias aulas, já mostrei em gráfico como é que faz. Não bota tudo de vez, faz em entradas fracionadas e deixa uma parte que seja um caixa rápido. Porque um exemplo, se você compra R$1.000, agora está caindo, você, dependendo do seu nível que você comprou, você pode vender e recomprar mais barato, agora que o preço está derretendo, mas a depender de onde você comprou, não tem como você vender agora, senão você sai no prejuízo, ou o lucro é muito pequeno. Você não vai poder fazer nada se você comprou os R$1.000. Mas se você comprou R$700 e tem 300 em caixa, é um caixa rápido, você vai poder utilizar esses 300 para fazer entradas fracionadas nesse momento, fazer um preço médio muito bom, comprar mais barato e quando o mercado voltar a subir, você vai multiplicando os seus lucros. Então, é importante você ter um caixa rápido. Olha a sacada. Não sei se você está conseguindo entender. E olha, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like. Essa é uma aula para te ajudar mesmo, para ajudar você que está começando no mercado, ou você talvez que já tem um tempo no mercado, mas não sabe muito o que fazer, onde buscar informações, o que acontece, por que o preço varia tanto nesses momentos. Então, essa aula é para te ajudar. Merece um like e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa aí as notificações. Então, esse caixa rápido é massa você ter um caixa rápido ali para você poder agir em momentos assim de extremos do mercado. E uma outra coisa é você converter em stablecoin. Existem alguns momentos que você vai precisar fazer isso. Então, um exemplo. Muita gente comprou o Bitcoin lá no topo. Não sabia, viu o preço derreter de lá para cá. Mas, todas as vezes que você fizer uma entrada, independente se você está comprando para curto, médio ou longo prazo, você deve ter uma margem de segurança. Se a grana, se a cripto, você vai fazer uma negociação rápida ou até um swing trade de 3 a 10 dias, você vai deixar já programado lá dentro da corretora uma venda de segurança e o seu alvo, beleza? Se você está negociando para longo prazo, então você não vai deixar dentro da corretora suas moedas, não vai fazer isso, não vai correr esse risco desnecessário. Mas você tem que ter ali uma margem de segurança. Então você pode programar no seu celular, programar no próprio TradingView alertas de que se o preço chegar a um determinado ponto, você vai ser avisado e aí você entra em ação, converte aquela cripto para stablecoin e aí toma cuidado de qual stablecoin você vai converter. A gente viu aí o caso da UST da Luna. Toma bastante cuidado, tem uma análise criteriosa com isso. Você converte para stablecoin, espera o mercado derreter o que tiver que derreter, o preço estabilizar. Quando o impulso de alta começar, você faz a sua entrada. O que você vai estar fazendo? Você vai estar lucrando na baixa. É isso que a gente chama de lucrar na baixa. Você vende no topo, numa resistência, espera o mercado derreter e recompra. Você compra mais barato do que você vendeu, você compra uma quantidade maior de moeda, sendo que se o projeto vale a pena você recomprar. Se não, você sai fora e toca o barco. Valeu? Eu espero que tenha ajudado essa aula e eu quero deixar um recado aqui para você. Ó. As maiores oportunidades surgem em momentos como esse. Comprar Bitcoin a R$145 mil, então grandes oportunidades aparecem em momentos como esse. Lembrando que o vídeo não é uma recomendação de compra, faça sempre a sua análise e tome a sua melhor decisão. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.